A inesperada decisão do Reino Unido de sair do bloco europeu após o referendo realizado no mês de junho gerou tensões na União Europeia e, como era de se esperar, despertou uma avalanche de especulações no mundo evangélico. Diante do clima de efervescência profética, a revista adventista deste mês mostra como, afinal, os cristãos devem entender esse e outros fatos que estão acontecendo no mundo. Para a equipe da Revista Adventista é um prazer a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo. Para você que não nos conhece, deixa a gente se apresentar. Eu sou Márcio Tonetti, atuo como editor associado do periódico. Com a gente está também o pastor Wendel Lima, que atua também nessa função, e o pastor Marcos de Benedicto, que é o editor-chefe da Revista Adventista e que, aliás, é o autor da reportagem de capa desse mês. Marcos, muita coisa aconteceu depois da saída do Reino Unido do bloco europeu, em junho, né? Poderíamos citar aí atentados que aconteceram na França, na Alemanha, e muita gente tem tentado colocar esses fatos, esses eventos, dentro de uma moldura, dentro de um quadro profético, né? Sobre esse ponto do Brexit, né? Existe realmente uma relação entre o fato político em si, o contexto da saída do Reino Unido com o quadro profético bíblico? Eu acredito que sim, sem dúvida, porque muitas pessoas veem os acontecimentos históricos como sendo um amontoado de fatos sem nenhuma significação, sem nenhum direcionamento. Mas quando nós olhamos para a profecia de Daniel, especificamente no capítulo 2, nós vemos alguns indicadores ali de fatos históricos relacionados com a profecia. História e profecia se combinam ali para montar um cenário, um panorama da história do mundo e do final dos tempos também. Talvez o Wendel pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre o fato de que a reportagem não se restringe à análise, né, desse fato específico, como a gente mostra até usando aqui a própria imagem da capa, né, é apenas uma das peças, né, de um quebra-cabeça, né, ou de um quadro mais amplo, maior, né? E o Marcos tenta mostrar essas diversas correntes escatológicas que têm interpretado esses fatos aí, fenômenos de uma Não sei se fui bem sucedido, né? Mas a tentativa foi de mostrar um cenário mais completo e mais complexo aí do que está acontecendo. Eu acho que o Marcos foi muito feliz na abordagem e quando ele coloca essa questão do caos que o mundo vive, né? Mesmo os mais céticos reconhecem que o mundo está em crise. É um mal-estar global. Um mal-estar global, então é climático, político, moral. E nesse contexto, alguns ismos, né, se fortalecem, o nacionalismo, o extremismo, o fanatismo, o populismo. Então a gente vê que o pano de fundo dessa saída do Reino Unido, e que talvez pode acabar resultando em a saída de outros países do bloco europeu, está nesse pano de fundo de uma força da direita, né? E a direita tem por tradição ser mais conservadora, mais moralista. Então a gente percebe esse apelo hoje no contexto mundial. E o Marcos, a partir dessa saída do Reino Unido e dessa polarização que a gente tem visto, ele procura traçar alguns fatores, 7 fatores, o Marcos coloca na matéria, que são importantes para a gente ter uma interpretação profética equilibrada, né? Sobre, por exemplo, algo que chama muita atenção, Marcos, a questão da intervenção de Deus, ou Deus no controle da história, e a questão da parte humana nesse processo, né? Aqueles que enfatizam muito o literalismo tendem a enfatizar muito a ação humana no processo, e até mesmo a ação diabólica no contexto da história, né? Então, se cria até uma escatologia do medo, em que cada ato do inimigo de Deus é acompanhado de perto para saber como que ele está agindo para que o fim se desenrole. No entanto, o Senhor da história é Deus, e é aquele que é até apresentado no livro de Daniel como aquele que tira reis, remove reis e governa a realidade humana. Sim, interessante, né? Desculpa, o próprio contexto ali da volta de Cristo, da pedra, é uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, o que enfatiza o elemento divino, a intervenção divina na própria história. Aqui. E essa pedra ela vem após a fragmentação do Império Romano, que seriam as pernas de ferro e os dedos, né, e os pés de ferro e barro. Então, quer dizer, na linha histórica, depois desse contexto de fragmentação, que é o que a gente está vivendo agora, vem a intervenção do reino de Deus. Mas como você colocou, não como uma continuidade desse reino, mas uma substituição
aos reinos humanos, né? Agora, o ponto que eu queria tocar é que a gente precisa ter muito cuidado para tratar desse tema, né? Porque você falou sobre a escatologia do medo, né? A maneira como a gente interpreta, às vezes, e há muitas correntes que têm partido para esse extremo, né? Você gera um receio, medo na pessoa e desvirtua, na verdade, do próprio foco, né? Quando Jesus falou sobre os sinais dos tempos, a ênfase maior não foi nem na questão dos eventos, dos fatos em si, mas no aspecto do preparo contínuo, né? E acho que aí tem um ponto muito importante, que no próprio contexto dos evangelhos, quando Jesus fazia alguma predição, ele diz assim: eu faço isso para que quando acontecer, vocês creiam, né? E vejam que realmente eu sei o futuro, o que eu disse. Então a profecia não é para a gente brincar de uma bola de cristal, né? De adivinhar o futuro, mas é para a gente saber que quando os fatos ocorrem, e a gente só tem plena compreensão dos fatos quando eles realmente ocorrem, de que Deus profetizou e que Ele está no comando da história. E aí eu acho que outro ponto também interessante que o Marcos enfatiza é a questão da vigilância. Se nós não sabemos o quando, estamos atentos aos sinais, mas estamos preparados a qualquer momento para a vinda dele. Eu acho que temos que evitar aí o sensacionalismo, que muitas pessoas procuram explorar esse lado, fazer sensacionalismo com notícias de jornal. Internet, a gente está mais exposto também a isso, né? Também, exatamente. Mas nós temos que manter o senso de urgência, porque essa é uma mensagem bíblica. E temos que saber ler e interpretar os sinais. Jesus disse isso aí, que algumas pessoas, alguns líderes religiosos da época, eles sabiam ler aí os sinais climáticos, mas eles não sabiam ler os sinais dos tempos. Então nós temos que saber ler. Ao longo da história houve muita especulação com relação à data da volta de Cristo, isso é impossível saber. Mas ao mesmo tempo Jesus disse, quando vocês notarem que alguns sinais estão acontecendo, saibam que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, está próxima. Então é possível ter uma noção da proximidade, mas como nós não sabemos o dia nem a hora, o quando não foi revelado, então é necessário, por causa desse fator da inesperabilidade, é necessário ter sempre o preparo. Bom, agradeço aqui a participação do Marcos, do Wendel. Tem muito mais coisa, evidentemente, que o leitor vai poder descobrir na edição deste mês. A gente quer agradecer a sua audiência, você que permaneceu com a gente até agora. E lembrar também que você pode enviar as suas críticas, as suas sugestões e acessar outros conteúdos também por meio do nosso site. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Bom final de semana e até o nosso próximo encontro.